Olá, este é o 10º vídeo do nosso curso de variáveis complexas e o quarto sobre o assunto integrais. Vamos começar rapidamente recordando o que vimos nos 3 anteriores. Bom, no primeiro vídeo nós definimos essa integral aqui, o que é uma integral de uma função de variável complexa ao longo de um caminho C. No segundo, nós provamos esse teorema aí, o teorema de Cauchy-Goussat, que diz que se você tem uma função f analítica em um domínio D e C é um caminho fechado simples, contido em D, então a integral de f ao longo desse caminho ela é zero. Depois, no vídeo anterior, nós generalizamos esse resultado para domínios simplesmente conexos e multiplamente conexos. E depois provamos um resultado sensacional, a fórmula integral de Cauchy e a sua generalização, que é dada por essa expressão aqui. Então ela relaciona o quê? Como a gente pode ver aí, a gente relaciona a função ou as suas derivadas em um ponto Z0 no interior de C com os valores da função ao longo de C, que é a gente precisa, ao tomar essa integral, você está considerando apenas os valores de f ao longo de C, f analítica, né? Então, vimos esse resultado e algumas aplicações dele. Nesse vídeo, nós vamos continuar mostrando alguns resultados envolvendo funções analíticas. Tá? E é isso, então, vamos começar. Nosso primeiro resultado é esse teorema. Se f for analítica em um ponto dado, então suas derivadas de todas as ordens também serão analíticas nesse ponto. Veja, esse é um resultado muito interessante e que nos mostra, de certa forma, guarda, né, uma íntima relação com o assunto que nós vamos ver no próximo vídeo, que é o de séries de potências. Pois bem, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Vamos provar esse resultado. A demonstração é relativamente simples. Tá? Bom, vamos partir do seguinte fato. Se nós temos a função ela analítica em Z0, então significa que ela é analítica na vizinhança de Z0. E vamos tomar então essa vizinhança definida por esse disco aqui, Z menos Z0 menor que epsilon. Pois bem, dentro desse disco, vamos tomar um caminho fechado. Vamos tomar uma circunferência. E vamos tomar uma circunferência de raio epsilon sobre 2. Né? Aí garante que ele está dentro desse disco aí. Tá? Então F é analítica em C0. Né? Se ela é analítica no disco, é analítica em C0 no interior de C0. Bom, nessas condições, eu posso usar a fórmula integral de Cauchy, ou suas generalizações. Né? Em particular, eu posso usar a fórmula integral de Cauchy para expressar a derivada segunda da minha função. Eu posso escrever isso aqui. De acordo com a fórmula integral de Cauchy, então, existe o f duas linhas de z dado por essa expressão. Essa aqui é a fórmula integral de Cauchy. Tá? Pois bem, mas então isso significa que existe f duas linhas de z. Ora, se existe a derivada nessa vizinhança aí, então se existe a derivada, significa que ela é analítica nessa vizinhança. E se ela é analítica nessa vizinhança, significa que ela é analítica no ponto Z0. Tá? Então, isso significa, então, né, se você tem isso, quer dizer, você tem f duas linhas, tem a derivada existe no ponto, então f' é analítica em Z0. Tá? O que significa? Só recordando, ela é analítica num ponto se ela for analítica na vizinhança desse ponto. E ela é analítica na vizinhança se existir a derivada dela em todos os pontos dessa vizinhança. Ora, o que nós estamos vendo é que existe de fato o ponto. Portanto, f' de z é analítica em Z0. E agora, para provar para f duas linhas, f três linhas, f quatro linhas e assim por diante, é só repetir esse mesmo argumento. Tá? Então você repete o raciocínio e assim você prova então que a derivada existe nesse ponto para todas as ordens, né? A derivada de todas as ordens, elas existem nesse ponto. Bom, nós já sabemos que se temos uma função analítica e calculamos a integral dela no caminho fechado, essa integral é zero. E o contrário? Bom, o contrário é o que afirma esse teorema, o teorema de Moreira. Se f é uma função contínua em um domínio D, então se a integral dela ao longo de um caminho
qualquer caminho fechado, tá, em D, se a integral for zero, então a função f é analítica em D. Então, bom, como que a gente mostra isso? A essa altura do campeonato, a demonstração é incrivelmente simples. Porque, veja, a gente viu no vídeo, no anterior, não, 2 vídeos atrás, o seguinte teorema, né, das primitivas, a gente chama da antiderivada. Então, se você tiver uma função, se a integral dessa função é zero para qualquer caminho num domínio D, então a gente viu que existe a primitiva da função fzinho, que a gente chamou de fzão, a antiderivada fzão. Então, existe fzão tal que sua derivada seja igual a f de z. Ora, mas isso significa, então, o quê? Se f de z, tá? A gente está pegando ela, se existe a derivada do f', se o f existe a derivada dele, f', que é a função z, ora, então, isso significa que f de z é analítica. Tá? Agora, pelo teorema que a gente acabou de ver, todas as derivadas do fzão são analíticas. Ora, em particular, então, a derivada primeira, que é o f. Então, pronto, está aprovado. Tá? Como eu falei, a essa altura, com os resultados que a gente já tem, a demonstração acaba sendo até que incrivelmente simples, né? Bom, vamos ver mais um resultado. Nosso próximo resultado é a desigualdade de Cauchy. Seja f uma função analítica no círculo CR de raio R, quer dizer, estou considerando ela analítica da circunferência no interior dela, né? Portanto, no círculo CR de raio R, centrado em Z0 e orientado positivamente. Então, aqui vejo menor ou igual a R. Se MR denotar o valor máximo do módulo da função f em CR, então vale essa desigualdade aqui. Tá? O módulo da derivada nésima de f avaliado em Z0 é menor ou igual que n fatorial MR dividido pelo raio elevado a n. N valendo para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Pois bem, como que a gente prova isso? Já deve estar suspeitando, né? Vamos usar a fórmula integral de Cauchy. E na hora de usar a fórmula integral de Cauchy, bom, aqui está ela, né? Para a derivada nésima, eu tomei aqui o módulo já, tá? O módulo do lado esquerdo igual ao módulo do lado direito. E na hora, agora, de usar isso aqui, nós vamos usar aquele resultado já conhecido, né? Tá? Então, o módulo dessa integral aí vai ser menor ou igual que uma cota superior do módulo do integrando vezes o comprimento da minha, no caso, a circunferência 2πr aí, né? Bom, e aqui, esse é meu integrando. Z menos Z0, bom, isso aqui, Z menos Z0 é justamente o raio, né? Z menos Z0 é o raio da minha circunferência. Então, elevado a n menos 1, então aqui vai aparecer, na hora que eu tomar esse módulo, eu vou ter aqui no denominador um r elevado a n mais 1. E aqui eu tenho o f de z. E o f de z, veja, o módulo do f de z, que vai aparecer aqui, ele é, se isso aqui, se mr é o valor máximo, então o módulo de f de z é menor ou igual a mr. Então eu vou ter n fatorial, 1, 2π, esse mr com rn mais 1, e o comprimento da minha circunferência. E é isso então que está aqui, isso aqui. Então, o mr, r a n mais 1, o comprimento da minha circunferência. Esse 2π com esse 2π cancela, r com rn mais 1 fica só um r a n, que é o que está aqui em cima. Então pronto, está mostrado. Bom, esse resultado aí, ele é particularmente interessante, porque com ele nós podemos provar um resultado também bem interessante e bem útil, que é o teorema de Liouville. Então, o que ele diz? Se f for uma função, se tiver uma função que for inteira e limitada no plano complexo, incluindo o ponto no infinito, tá? Então f de z é a função constante. Pois bem, então, como que nós vamos fazer para mostrar isso aí? Vamos partir da desigualdade de Cauchy, tá? Para n igual a 1. Então, para a derivada. Então, f' de z0 menor ou igual que mr sobre r. Quem que é mr? mr é o valor máximo da função f ao longo da minha circunferência c de raio r. Esse valor, por isso tem um índicezinho r aí, esse valor muda
de acordo com a circunferência, muda de acordo com o raio. Mas a minha função f, bom, ele está supondo que f é inteiro, então a analítica está em todo o plano, e eu estou supondo limitada também no plano complexo. Tá? Bom, todo plano incluindo o infinito. Então isso significa isso aqui, tá? Que ela, o valor dela, tá? Ela é sempre menor que um m. Esse é o limite dela, ela é limitada em todo o plano. Então isso significa que essa constante aqui, f de z, né, f de z, o valor máximo dela ao longo de CR é mr. Então, por mais que eu aumente r, ele ainda vai ter que ser menor ou igual a um m. Um m que é esse aqui, já que ela é limitada, esse m é o que limita ela ao longo de todo o plano. Tá? Inclusive também, veja, até no ponto no infinito, porque como o infinito não é um ponto singular, então, mesmo tomando r para infinito, isso não vai, a função ainda vai estar limitada. Então, mesmo tomando r para infinito, não tem jeito. Ela tem que ser, pela minha hipótese, como ela, né, é limitada e em todo o plano complexo, mais o ponto no infinito, bom, então tem que ter isso aqui. Esse mr aqui, tá? O limite de mr para r indo para infinito tem que ser um m, tá? Não tem qual é esse constante. Pois bem, então, o que eu posso escrever aqui? f', né, esse limite aqui, ele é menor ou igual. Troco o mr aqui pelo meu m, né? Então m, e agora tem esse r no denominador. Ora, mas agora, aqui em cima, o m, ele não depende de r, agora não depende mais, porque, como a gente falou, ela é limitada, então m não depende de r, eu tenho um r no denominador, então não tem jeito, esse limite aqui, r no para infinito, tem que dar zero. Ora, se limite então para r no para infinito de f' de z0, ele é zero, e como o z0 é arbitrário, qual que é z0? Tá? Eu não falei nada sobre quem era z0, z0 é arbitrário, serve aí para qualquer ponto do plano. Bom, então, f' de z tem que ser zero. Tá? Qualquer ponto tem que ser f' aí. Ora, e se f' de z é igual a zero, a gente já viu que a função f é constante. É isso, e assim a gente prova esse teorema, tá? Que a gente vai ver em outros cursos, se você está em outros cursos, vai ver que esse é um resultado que você acaba até que usando, ele é recorrente, o uso dele é recorrente. Inclusive, nós vamos usar, daqui a pouquinho de novo, vamos usar esse resultado aí. Vamos agora mostrar o teorema fundamental da álgebra. Diz que qualquer polinômio p de z de grau n, onde n é maior ou igual a 1, tem pelo menos um zero. Aqui a condição a n diferente de zero, claramente para dizer que o polinômio é de grau n aqui, né? Bom, você já deve ter ouvido o teorema fundamental da álgebra dizendo que um polinômio de grau n tem n zeros. É uma outra variação disso, do nome, mas na verdade, provando essa versão aqui, né, provando isso, nós vamos mostrar na sequência que qualquer polinômio de grau n tem exatamente n zeros. Tá? É uma consequência natural disso. Provando que tem uma, como a gente vai fazer, a demonstração que tem n segue facilmente. Tá? Bom, e para mostrar que tem pelo menos um zero, nós vamos provar isso por contradição. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que p de z não se anule, ele não tenha nenhum zero. Esse polinômio p de z não tenha zero, qualquer z no plano complexo. Tá? Então p de z é diferente de zero. Pois bem, então se p de z for diferente de zero, nunca se anular, eu posso dividir, né, 1 por p de z e definir que uma função racional, né, uma função racional que é 1 sobre p de z. E se p de z nunca se anula, esta função racional é uma função inteira. Né, ela é analítica em todos os pontos do plano. Se, além disso, se ela for analítica em todos os pontos do plano, se eu for capaz de provar que essa função q de z, assim definida, se ela for limitada também, aí, função inteira limitada em todo o plano, incluindo o ponto no infinito, acabamos de ver, teorema de Liouville, que essa função q de z tem que ser constante. Mas, ora, se q de z é constante, então p de z também é constante. Isso é uma contradição. Então, a contradição onde está? Está em supor que não existe. Essa é a minha suposição. A suposição é que não existe um zero. O qual é o contrário disso? Existe pelo menos um.
Então, o que nós temos que fazer? Então, aproveitando o termo de ouvido, o que a gente tem que provar, então, é que Q de Z é limitada. Se Q de Z é limitada, então, por contradição, a gente mostra que tem pelo menos um zero. Pois bem, então, vamos começar aqui mexendo com P de Z e depois a gente pega, vou mostrar aqui uma desigualdade mostrando que Q é limitada. Então, vamos começar com P, nosso polinômio aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui em evidência o AN sobre Z0. A gente sabe que AN é diferente de zero para o polinômio ser de grau N. Então, como ele é diferente de zero, eu coloco isso em evidência e divido aqui tudo, né? Cada parcela eu divido por AN Z0. Então, aqui vai ficar esse 1 e depois todas as demais divididas por AN ZN. Então, o AN menos 1 que tinha aqui, tinha um ZN menos 1. Com o ZN do denominador fica esse Z apenas aqui. E o AN menos 1 com AN. E assim vai para todos os demais termos, até esse último aqui, que vai ficar A0, dividido por ANZN. Pois bem, agora o que eu vou fazer? Desigualdade triangular. Então, vamos tomar o módulo disso aqui. Tá? Então, o módulo do P de Z é o módulo disso. Então, é o módulo do ANZN e vezes o módulo de quem está aqui, né? Que está entre colchetes aí, né? Tá? Entre parênteses, desculpa. Está aqui entre parênteses, né? Então, quem que está aqui, ó? Esse termo em parênteses, na verdade, agora eu troquei aqui um parênteses de lugar aqui, né? Ó, a NZN é o que está aqui, o módulo disso. Tá? Então, o módulo disso vezes o módulo disso. E aqui, o módulo do ANZN, escrevi como o módulo do AN vezes o módulo do Z elevado a N. E sobra o módulo disso aqui, que eu separei então no 1 e agora o parênteses está aqui. Mas enfim, então é esse módulo aqui. Aqui uso desigualdade triangular. Então o que vai acontecer? Tá, isso aqui só que qual desigualdade triangular? Tá, eu não vou usar aquela direta menor ou igual, eu vou usar a versão maior ou igual. Por que eu vou usar maior ou igual? Porque eu quero uma desigualdade para Q. Q é 1 sobre P. Tá? Então, eu vou usar o que eu obtiver aí de desigualdade para o P, ele vai depois para o denominador. E eu quero mostrar que Q é limitado. Então, eu vou querer mostrar que o módulo de Q é menor ou igual a alguma coisa. Então, eu tenho que mostrar agora que o módulo de P é maior ou igual a alguma coisa. Pois bem, então, eu estou usando então aquela desigualdade triangular na versão, né? Tá? Maior ou igual, ou seja, então, o módulo disso aqui é o módulo de uma quantidade, né, menos o módulo da outra. O módulo do 1, né, essa quantidade, o módulo do 1, menos o módulo dessa outra quantidade, módulo de tudo isso. Porque nessa altura aqui eu não sei quem que é maior, um ou outro. Então, módulo de todo mundo. Pois bem, então agora vamos fazer o seguinte, vamos considerar Z, que o módulo de Z é maior que algum R. Maior que algum Rzão aí, depois a gente vai ver que esse Rzão aí, tá? Mas então, o módulo de Z maior que algum R. O que acontece nesse caso então? Essa expressão aqui, agora vejam, eu tenho um menos aqui, ó. Tenho um menos. Então, na hora de eu escrever uma desigualdade aqui, com isso, agora eu vou usar a desigualdade triangular, mas com o menor igual, na versão menor igual. Por quê? Porque depois ele vai entrar com um sinal negativo, e na hora que você entrar com o sinal negativo, eu vou inverter o sinal dessa desigualdade. Esse menor ou igual vai virar um maior ou igual, que é o que eu estou querendo. Tá? Então, agora aqui, eu vou usar a desigualdade triangular com o menor ou igual. Então, o módulo disso aqui é menor ou igual que o módulo de cada uma dessas parcelas. Então, o módulo disso mais o módulo de todo mundo que está aqui nos pontinhos, até o módulo do A0 ANZN. E aqui eu escrevi para cada uma das parcelas, então já deixei o módulo de cada um dos termos que eu tenho. E daqui para cá uso essa hipótese, que eu estou trabalhando com módulo de Z maior do que R. Tá? Então, nesse caso agora, como o módulo de Z está no denominador, fica então, continua menor ou igual. Então aqui, onde está Z vira R, até aqui ZN vira RN. E da mesma forma para esses termos que estão aqui no meio. Tá? Pois bem, agora o que eu vou fazer? De todos esses termos, eu vou escolher R, tá? Tal que o maior de todos esses termos aqui
desse primeiro, do segundo, terceiro, até esse último aqui, o maior de todos eles ainda seja menor que 1 sobre 2n. Vejam, o r está no denominador. Os A's, a n, a 0, a n, a 1, assim por a 1, a 2, a 3, são constantes. Então, quanto maior o r, menor cada uma dessas quantidades. Então, eu vou escolher um r tão grande, de modo que, mesmo o maior de todos esses, seja menor ou igual a 1 sobre 2n. Tá? Então, é só escolher o r grande o suficiente para garantir isso aqui. Vejo quem é o maior, escolho o r tão grande que isso aqui fique valendo. Bom, se isso vale, então cada um desses termos é menor ou igual a 1 sobre 2n. Então, cada um desses termos é menor ou igual a 1 sobre 2n. E quantos termos eu tenho? Tenho n termos. A 0, a 1 até n menos 1. Então, são n termos. Então, n que multiplica 1 sobre 2n, que é meio. Bom, então, esse módulo aqui é menor ou igual a meio. Agora eu vou usar, naquela expressão, vai ter o sinal menos aqui, então vai valer veja, com o menos vai virar maior ou igual a menos meio. Então, com isso, jogo o resultado ali. Então, isso aqui é maior ou igual, aqui eu substituo por menos meio, meio menos meio, né? Então dá isso aqui. Estou usando ainda agora, o que eu falei lá, o z, módulo de z maior que r, então onde está aqui esse z, a n, coloco P de z, então é meu AN, R elevado a N vezes meio. E agora, bom, agora o que eu faço? Agora eu vou escrever o Q de Z. Q de Z é 1 sobre P de Z, isso é menor ou igual a 2 AN R a N. Ora, isso aqui é limitado. E agora, então, pela minha suposição, como a gente já tinha acabado de ver, isso aqui a gente está provando que Q de Z é limitado. Então, minha suposição, P de Z diferente de zero, leva uma contradição. Portanto, não tem jeito. Tem que ter pelo menos uma raiz. Vamos agora mostrar que qualquer polinômio P de Z de grau n tem exatamente n raízes. Bom, como vamos fazer isso? Como eu falei, usando o resultado que a gente acabou de provar. Bom, nós sabemos que P de Z tem que ter pelo menos, teorema fundamental da álgebra, P de Z tem que ter pelo menos um zero. Vamos denotar esse zero por alfa. Portanto, P de alfa é igual a zero. Bom, agora vamos escrever isso. P de Z. Como P de alfa é igual a zero, P de Z é igual a P de Z menos P de alfa. Muito bem. E agora vamos fazer o seguinte, onde está P de Z, eu vou colocar essa expressão aqui para ele, e no lugar do P de alfa, vou colocar Z, no lugar do Z eu vou colocar o alfa. Né? Então, vamos escrever explicitamente, então, no caso do P de Z, essa expressão para ele, e no caso do P de alfa, é esta aqui, onde agora eu tenho aqui o valor em alfa. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vamos juntar todos esses termos. A0 com A0, esse termo é A1Z com A1 alfa, o A2Z com A2 alfa 2. Bom, isso vai ficar um menos o outro, eu tenho essa expressão aqui. Agora, aqui, pois bem, aqui eu tenho Z menos alfa, tá? O A0 com esse A0 cancelou, não tem um A0 nenhum aqui, mas aí fica o A1Z com menos o A1 alfa, A1Z quadrado menos o A2 alfa quadrado, assim por diante, até a nz elevado a n menos alfa elevado a n. Pois bem, aqui, z1 menos alfa, z menos alfa, deixa ele aí. Aqui, z quadrado menos alfa quadrado. Isso aí eu posso escrever como z menos alfa, que multiplica z mais alfa. Tá? Então, é um termo z menos alfa vezes aí outro, o z mais alfa. Mas tem um z menos alfa aqui. Tá? Isso aí, eu posso fatorar um z menos alfa. O próximo termo aqui é z ao cubo menos alfa ao cubo. Ora, z ao cubo menos alfa ao cubo pode ser escrito como z menos alfa, que multiplica z quadrado mais z vezes alfa, mais alfa ao quadrado. Você deve ter visto isso logo nas suas primeiras aulas aqui, no curso de cálculo 1, quando você começa a ver propriedades dos números reais. Da mesma forma, o outro termo que vem depois, z4 menos alfa 4, eu posso escrever como z menos alfa, que multiplica z ao cubo mais z quadrado alfa
mais z alfa 2 mais alfa ao cubo. E assim por diante até esse z elevado a n menos alfa a n, que eu posso escrever como z menos alfa, que multiplica z a n menos 1, mais z elevado a n menos 2 vezes alfa, mais z elevado a n menos 3 vezes alfa ao quadrado, e assim por diante até o último termo, que é um alfa elevado a n menos 1. Fato é que em todas essas parcelas eu vou poder fatorar um z menos alfa, e o que vai sobrar vão ser termos envolvendo z, onde o maior de todas as potências, vai ser o z elevado a n menos 1, que vem dessa última aqui. Essa última, como eu falei, é Zn menos alfa n é igual a z menos alfa, que multiplica z elevado a n menos 1, mais z n menos 2 alfa e assim por diante. Então, a maior potência aí acaba sendo esse z menos 1, depois que eu fatoro o z menos alfa. Então, como todos eles têm um z menos alfa, eu posso escrever isso como z menos alfa, que multiplica aqui um polinômio em z, onde a maior potência é aquele z n menos 1 que ficou aqui. Né? E então, esse é um polinômio de grau q menos 1. Pois bem, agora o alfa, a raiz alfa já está aqui, do polinômio p de z. Agora, para o q n menos 1, eu posso aplicar o teorema fundamental da álgebra, que diz que ele tem pelo menos um zero. Vamos denotar esse zero por um alfa 2, né, que eu vou chamar esse de alfa 1, né, por um alfa 2. Aí depois eu vou escrever, então, isso aqui vai ser um z menos alfa 2 vezes um polinômio q n menos 2, de grau n menos 2. Aí eu aplico de novo o teorema para ele. Então eu vou poder escrever ele como z alfa menos 3 vezes um q n menos 3. Aplico de novo para ele. E assim eu vou continuando até chegar no último caso, que eu vou ter um z menos alfa n vezes o último polinômio de grau zero, que é o an, esse que vem sobrando daqui. Então o an aqui. Bom, agora como a gente vê, 1, 2, 3, n raízes. Então, acabamos de mostrar que um polinômio de grau n tem exatamente n raízes. Agora vamos mostrar o teorema do valor médio de Gauss. Seja f uma função analítica em um círculo de raio R e centro Z0. Aqui, né? Então, o seu valor em Z0 é a média aritmética dos seus valores ao longo da circunferência C de R. Bom, a demonstração também, como os outros casos, não é difícil. Né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, fórmula integral de Cauchy. Vamos considerar C de R como sendo aqui, essa circunferência, né? A circunferência C de R. Né? Então, para essa circunferência, como que eu vou calcular? Como que eu calcularia essa integral aqui? Temos que parametrizar aqui o z ao longo dessa circunferência. E a parametrização natural é z igual a z0 mais r exponencial de i θ. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Então, C de R é esse aqui. Então, parametrização. Então, vamos agora substituir essa expressão aqui na integral. Então, z menos z0 é r exponencial de i θ. Onde está f de z é z0 mais r exponencial de i θ. Aqui, como eu estou parametrizando agora, meu parâmetro é θ. Né? Então, eu vou ter z', derivada do z em relação a θ. Então, vai ficar r, isso aqui é o z, z0 é constante, então r exponencial de iθ vezes i, vezes aqui o meu dθ. R exponencial de θ com isso aqui, cancelam. Esse i com esse i, também cancela. Então, o que sobra? Sobra isso aqui. Ora, o que isso está dizendo? Isso aqui é justamente, essa integral aqui está te dando uma média, né? Uma média agora, como são valores contínuos, no lugar de você pensar em uma soma, você só pensa em uma integral, né? Então, se ela vai de 0 até 2π, eu estou dividindo isso por 1 sobre 2π. E z0, r exponencial de iθ, são os pontos, né, ao longo da minha circunferência, à medida que eu vou mudando aqui
variando θ, indo de θ de 0 a 2π. Então, estou fazendo justamente isso aqui, é a média de f, de z, né, que é z0 mais r e θ, tá, ao longo da minha circunferência. O resultado do que é? z0. z0 é o ponto, tá, justamente no centro, tá, dessa circunferência. Então, é isso que está falando aí o teorema do valor médio de Gauss. Tem ainda, eu posso ainda mudar um pouquinho, fazer uma pequena variação desse resultado. Vamos escrever aqui, vamos mudar aqui a expressão. No lugar de usar aqui o z0, eu vou trocar aqui para z, né? Então, vamos pegar f de z, essa aqui então, a expressão que a gente acabou de obter, e vamos escrever agora os pontos, agora vamos considerar a circunferência, tá, de um raio r menor que o meu rzão, menor ou igual ao meu rzão, w pontos ao longo dessa circunferência de raio rzinho. Então, ele menor ou igual até o rzão que a gente tinha visto. Obviamente, vale o resultado para cada um, que a gente acabou de mostrar, vale para cada uma dessas circunferências, e com isso, como vale para cada uma dessas, para o rzinho de 0 até o rzão, tá, vale cada uma dessas, vale esse resultado, eu vou pegar e vou integrar isso para rzinho, tá, de 0 até r. E eu vou colocar aqui meu rzinho, também estou multiplicando rzinho, porque olha do outro lado que vai aparecer. Tá? Do outro lado eu tenho o meu elemento de área, meu elemento de superfície, né? Então, o meu R, que aqui eu tenho dθ, então multiplico também por um R dr aqui. Bom, então, multiplicando pelos dois lados, por R dr, e integrando de 0 até rzão, bom, daqui, dessa expressão, z é um ponto fixo. Z não está fixado. Então, isso aqui não entra na integração. Então, isso aqui é a integral do rzinho de 0 até rzão, que vai me dar r quadrado sobre 2. Igual a 1 sobre 2π que está aqui, e aqui do lado direito, a integral então de 0 até rzão, tá? E r dr dθ, ora, isso aqui é o meu elemento de integração de área, é o meu dA. Z mais r exponencial de θ é um ponto W. Isso aqui, D, ora, D quem que é agora? Eu estou integrando em que região? Nessa região aqui. Isto é o meu círculo. Tá? Um círculo de raio R. Eu estou integrando nessa região circular aqui. Esse é o meu D aqui. Não estou mais integrando em C. Agora estou integrando em D, no círculo. A integral anterior era na circunferência, agora no círculo. Tá? No círculo de raio Rzão, incluindo então todos os pontos internos. Então, então é isso, e vejam, aqui eu tinha o F, o 2 cancela esse 2 aqui, porque eu vou resolver agora isso aqui para F. Então, a expressão para F aqui, 2 cancela esse 2, esse R quadrado aqui junta com esse π. Vejam, o que eu tenho aqui? A média, então o F de Z, esse Z quem que é? É o ponto, o centro do meu círculo. E aqui está dizendo que o valor dele é a média do F em todo o círculo. Só que agora a diferença do caso anterior era uma circunferência, era uma integral de linha. Agora é uma integral de superfície. E eu estou dividindo pela área na qual estou integrando. Isso aqui é a área da região D. Bom, então essa aqui é uma outra expressão também para o teorema do valor médio de Gauss. Vamos agora mostrar o princípio do módulo máximo. O que diz esse teorema? Tem duas afirmações aí. A primeira diz que, se f de z é analítica em um domínio D, então o módulo de f de z não pode assumir um valor máximo em D, a menos que f de z seja constante. E a outra afirmação, se f de z é analítica em uma região limitada a D, e o módulo de f de z é contínua na região fechada D barra, então o módulo de f de z assume seu valor máximo na fronteira dessa região. Note que aqui, nessa primeira afirmação, aqui o D, esse domínio é uma região aberta, né, esse D. E depois aqui eu estou considerando então a região fechada, incluindo a fronteira, o D barra aqui. Bom, vamos mostrar essas duas afirmações, começando, é claro, pela primeira. Então vamos usar o teorema do valor médio de Gauss. E vamos usar ele na versão envolvendo a média ao longo de uma área, né? No caso da área de um círculo, né? Então, aqui vamos considerar então esse círculo aqui,
Então você tem a região D, dentro dela eu vou tomar um círculo de raio Rzão. Né? Então Z é o centro desse círculo, W os pontos dentro desse círculo, e o que a gente acabou de ver é que f de Z, né, é 1 sobre πr2, a área do círculo, a integral dupla, né, ao longo nesse círculo de f de W dA. Né? Pois bem, dessa expressão aí, usando isso, resultado clássico, o módulo de f de Z aqui, né, então é igual ao módulo de uma integral, e o módulo da integral é menor ou igual que o módulo do seu integrando. Então, resultado clássico, módulo do f de Z menor ou igual que esse πr2, a integral dupla do módulo de f de W. Vou botar aqui uma estrelinha e vamos guardar esse resultado, que a gente já vai usar ele. Agora, vamos supor que esse W aí, que a princípio aqui W é arbitrário, é um ponto dentro de D, né, em torno do qual eu escolhi, né, o meu círculo, Z aqui é arbitrário. Então, vamos supor que esse Z aí é um ponto de máximo. Tá? Um ponto de máximo do módulo de F. Tá? Bom, se ele é um ponto de máximo do módulo de F, então, para todo outro ponto, qualquer outro ponto, o módulo de f de W tem que ser menor ou igual que o módulo do f de Z. Se o Z é um ponto de máximo do módulo, bom, é óbvio, né? Pois bem, agora, disso aqui, vamos integrar, W é minha variável aqui, vamos fazer a integração aqui desse W ao longo em todo o meu círculo. Tá? Então, integral dupla do módulo de f de W dA. Pois bem, usando que o módulo de f de W ao longo de todo o círculo é menor ou igual que o módulo de f, segue isso aqui, daqui para cá. Usei essa desigualdade. E o módulo de f, bom, f é o centro do meu círculo, ele está variando, ele está lá, é uma constante, então sai essa constante e fica integral em dA ao longo de todo o círculo, que dá a própria área, πr2. Tá? Bom, daqui segue então que o módulo de f de Z, vejam, ele é maior ou igual que 1 sobre o πr2 daqui, vezes essa integral. Ora, essa aqui, essa segunda, vamos olhar aqui a primeira, veja que a primeira, o módulo de f de Z é menor ou igual que essa integral, e agora o módulo de f de Z é maior ou igual que a mesma integral. Então, de 1 e de 2, se um é menor ou igual, o outro maior ou igual, segue que o módulo de f de Z é igual a πr2 vezes essa integral aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, isso aqui, dessa igualdade aqui, eu vou pegar esse πr2 que está para cá, eu posso pegar, multiplicar ele para o outro lado e aqui usar essa integral aqui. Reescrever isso agora, do mesmo jeito que daqui eu vim para cá, agora daqui eu volto para cá. Né? Vamos usar essa mesma expressão. Bom, o πr2 ficou aqui, tanto faz se você coloca ou não ele. Tá? Mas então, onde está esse f de Z, escrevo isso, então segue esse resultado aqui. Agora, notem, f de Z é maior que f de W. Então, essa quantidade que está aqui entre colchetes, tá? Como o f de Z, eu estou supondo que ele é maior que o f de W, essa quantidade que está aqui dentro é maior ou igual a zero. Sempre, para todo ponto. E se a minha integral, então, ela dá zero e o meu integrando é maior ou igual a zero, então aí não tem jeito. Isso daqui eu concluo que o integrando tem que ser zero. E se o integrando é zero, então o módulo de f de W é igual ao módulo de f de Z. Ora, então, conclusão, o módulo de f é uma constante, é o mesmo valor para todo W, né? É igual a Z, então o único jeito é o f ser constante. Bom, a segunda afirmação, né? Então, f constante. A segunda afirmação, se a gente tem f analítica em C, bom, então f é contínua. Né? Bom, o que a gente aprende no cálculo 2, MA 211? Se tem uma função, duas variáveis, x, y, como é o caso aqui, e ela é contínua, você tem um domínio dessa função, se ele é limitado, como a gente está supondo, e fechado, bom, aí a gente sabe que existe, tá, um ponto de máximo, um x máximo, y máximo, pertencente ao domínio dessa função. Esse é um resultado do cálculo 2. Tá? Então, função contínua, domínio limitado e fechado, existe um ponto de máximo. Mas esse ponto de máximo, tá, da minha função, ele não está, no caso da função módulo, né, módulo de f, né, tá, ele não está em D. Então, ele tem que estar na fronteira de D. No caso 1, né, a gente acabou de mostrar que ele não está em D. Então, esse máximo tem que estar, então, na fronteira de D, que é isso que eu estou colocando nessa anotação aqui, na fronteira de D. Tá? E era isso, então, é isso que o conteúdo da segunda afirmação. Vamos ver alguma
algumas aplicações desse resultado. Problema: seja f de z igual ao exponencial de z. Encontre os pontos onde o módulo de f assume seus valores máximo e mínimo, nos seguintes casos. No primeiro ali, o círculo de raio 1 e centro em 0, né, esse é o C1, e o C2, o círculo também de raio 1, mas no centro, no ponto Z0, igual a 1 mais I. Pois bem, então, começando pelo primeiro, tá? Aqui eu tenho, então, o meu círculo de raio 1, centro aqui no ponto 0, e eu quero considerar, então, minha função f de z é z. Então, o módulo de f de z é o módulo da exponencial de z, que é o módulo da exponencial de x vezes a exponencial de iy. A exponencial de iy, o módulo dela, sabemos já, cansados de saber que é 1. Então, sobra só um módulo da exponencial de x, que é sempre positivo, então isso é igual ao exponencial de x. Em C1, o módulo de z é menor ou igual a 1. Mas eu só estou interessado aqui em x, né? Só x que conta, né? Então, aqui a região então, que me conta, então, que eu tenho que considerar é x entre menos 1 e 1. Então, bom, a função aqui ela é monotônica, então não há a menor dúvida que o valor máximo aqui, o x máximo é 1 e o x mínimo é menos 1. Então, não tem problema nenhum aqui, mas é interessante vermos que aqui, então, como a gente acabou de mostrar, o valor máximo, de fato, ele se localiza aqui na fronteira do meu círculo, da minha região. Mas o valor mínimo, nesse caso, também. Veja, o mínimo também está localizado na fronteira do meu círculo. Né? Você está perguntando se talvez isso seja coincidência ou não. Né? Vejam só. Se nós tivermos f de z, a função f de z, se ela for diferente de zero, em todos os pontos que ela for diferente de zero, 1 sobre o módulo de f de z é uma função analítica. Né? Então, e se ela é uma função analítica, ora, ela vai ter seu máximo, como pelo princípio do módulo máximo, ela vai ter seu valor máximo em C. Só que o máximo de 1 sobre f é o mínimo de f. Então, se f de z for diferente de zero, tá? Então você tem uma variação do princípio do módulo máximo, que você pode chamar de princípio do módulo mínimo. Né? Tá, o valor mínimo também ela atinge o valor mínimo nessa fronteira da região. Né? Então, tá, é isso aí. Então você pode usar nesse caso também, você pode provar, como a gente está vendo aí, de uma forma trivial, muito simples, né? Que você vai ter então esse mínimo. Mas tem que ter essa condição aqui. Tá? A função minha, o módulo dela tem que ser sempre diferente de zero na região. Tá? Bom, vamos agora ver o outro caso. Então, o segundo caso agora é essa região aqui, tá? Esse círculo que eu tenho. Quer dizer, ele é também de raio 1, só que agora aqui o ponto 1 mais i. Então, bom, novamente no mesmo caso, o módulo do f de z é a própria exponencial de z, só que agora aqui, vamos ver, aqui ó, em C2. Tá? Aqui então, essa expressão para o meu círculo, tá? Que eu vou escrever em termos de coordenadas x e y dessa forma. E como que eu vou parametrizar isso aí? Eu vou parametrizar, vou tomar x e y dessa forma. X menos 1 vai ser um r cosseno de θ, e o y menos 1 aqui é um r seno θ. Então, dessa forma, x é 1 mais r cosseno θ e y é igual a 1 mais r seno θ. Onde r agora, o que acontece aqui? R está entre 0 e 1. Né? Tá? Mas prestem atenção numa coisa aqui. Ó. Esse r θ, não confundam. Não é o r θ da coordenada polar que a gente define tomando o polo, né, do sistema de coordenadas com uma origem. Tá? Não é. Esse aqui, r θ, veja, eles estão definidos em relação aqui, a z0. Tá? Então, r vai ser a distância com relação a esse ponto, e o ângulo vai estar medido também com relação, tá, a uma reta aqui paralela ao eixo x, mas passando aqui, tá, pelo ponto 1 mais i. Tá? Bom, pois bem, agora o que nós vamos fazer? Aí nós precisamos aqui, ó, exponencial de x. Bom, aqui é fácil essa relação, você vai aqui, como você tem o x também aqui, o r está entre menos 1 e 1, quer dizer, não tem dúvida, o valor máximo vai ser quando θ for igual a 0 e r for igual a 1, e o valor mínimo
para R também igual a 1, mais θ igual a menos π. R cosseno de θ, máximo e mínimo disso, tá? Não há dúvida nenhuma. Então, o Z máximo quem que é? Agora, para R igual a 1, θ igual a 0, contando a partir daqui, então, igual a 1, θ igual a 0, R igual a 1. Então, é um ponto aqui, é o ponto 2, 1, e o ponto de mínimo, agora θ igual a π, então é nessa direção, é esse ponto aqui, esse é o ponto de mínimo. Então, aí, como está agora ilustrado aí. Tá? Então, é o mesmo caso no anterior, como tinha que ser, claro, né? Só que a gente vendo só essa pequena variação aí de como o círculo está, o centro está em um outro ponto, eu estou usando minhas coordenadas polares baseadas no outro ponto, então você tem essa pequena variação, mas o resultado, obviamente, tá? É a localização do máximo e do mínimo o mesmo, e também o ponto de mínimo, novamente, pelo mesmo caso, a função f de z, aí o módulo de f de z é sempre diferente de zero. Problema. Seja f de z igual a z quadrado. Encontre os pontos onde o módulo de f assume seus valores máximo e mínimo no círculo de raio 2 e centro 1 mais i. Bom, vamos lá. Vamos primeiro escrever o módulo da função f de z. F de z, né? Então módulo de z ao quadrado, isso é o módulo de z ao quadrado, que é x quadrado mais y ao quadrado. Bom, dentro do círculo. Vamos primeiro analisar dentro do círculo, depois da fronteira. Dentro do círculo, como que eu vou parametrizar os meus pontos? Pois bem, o círculo é esse aqui, no interior dele, né? Tá? Então, no disco, tá? Então, no interior dele, eu posso escrever, então, aqui, ó, z é x mais iy. Portanto, aqui dentro eu tenho quem? Eu tenho x menos 1 mais iy menos 1. Portanto, escrevemos x menos 1 igual a 1r cosseno θ e y menos 1 igual a 1r seno θ, que é o que está escrito aqui, né? Tá? Então, x é igual a 1 mais r cosseno θ, y é igual a 1 mais esse r seno θ, onde r tem que ser, então, como o raio aqui no meu círculo é menor que 2, esse r é menor que 2, obviamente maior ou igual a 0, θ entre 0 e 2π. E aqui a observação, novamente a mesma observação que eu fiz no exemplo anterior, no problema anterior, que esse r e θ aí, eles estão definidos com relação ao ponto 1 mais i, não em relação à origem, ao ponto 0, 0, como é usual em coordenadas polares, né? Aí eu estou usando, então, eles definidos em relação ao ponto 1 mais i. Bom, agora o que fazemos? Vamos pegar esse x colocar aqui, né, elevá-lo ao quadrado, pegar esse y, colocar aqui e elevá-lo ao quadrado. Vamos ter a expressão, então, para a função z quadrado, o módulo dela. Será uma função de duas variáveis, de r e de θ, e aí nós vamos depois proceder conforme foi aprendido no cálculo 2. Você tem uma função de duas variáveis, encontrar o máximo e mínimo de função, uma função de duas variáveis. Pois bem, então, o módulo de z ao quadrado é x2 mais y2, x quadrado y ao quadrado, que dá isso aqui. Esse 2 vem, quando eu abro esses quadrados, esse 1 mais esse 1 dá 2 aqui. O termo cruzado, 2r cosseno θ mais 2r seno θ, é esse aqui. E depois r quadrado cosseno ao quadrado mais r quadrado seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então sobra esse r quadrado aqui. Pois, então agora, derivamos essa expressão aí, essa função em relação a r e a θ. Igualamos a zero. Encontramos quem são os pontos que resolvem isso. E depois, vemos o que acontece com a matriz, o determinante da matriz hessiana, né? Tá? Vemos o que acontece, então, envolvendo a derivada segunda, vemos o sinal, tá, do determinante da matriz. Tá? E conforme o sinal, a gente vê se ele é máximo ou é mínimo, né? Se for o caso, né? Então, bom, derivando z quadrado em relação a θ, então derivada disso em relação a θ, o 2 mais o r quadrado dá zero, e aqui fica menos seno mais cosseno, que é o que está aqui. Isso eu quero que seja igual a zero, portanto, tenho apenas duas possibilidades, ou r é igual a zero, ou o menos seno de θ mais cosseno de θ é igual a zero, ou não, pronto, acabou aí. A outra equação, a gente vai derivar z quadrado em relação a r, né? Então, derivando isso em relação a r, fica 2r aqui,
Esse R dele dá 1, então fica 2 cosseno mais seno. Eu quero que isso seja igual a 0. Portanto, R deve ser igual a menos cosseno de θ mais seno de θ. Vamos analisar essas duas possibilidades aqui. Tá? Bom, R igual a 0. R igual a 0, esse é um caso que a gente tem que tratar à parte, diferente dos outros casos. Por quê? Porque para R igual a 0, o ângulo θ não está definido. Então, a gente não tem um θ definido para isso. Então, vamos tratar esse caso na marra. Fazendo o quê? Vamos ver qual é o valor da função para esse ponto e depois do resultado a gente compara com o que a gente obtiver. Né? Então, R igual a 0. R igual a 0 corresponde ao ponto Z, 1 mais I, o centro do meu círculo. Nesse ponto, então, veja, Z é 1 mais I, então x é 1, y é 1, portanto, z quadrado, nesse ponto aqui, note que eu escrevi 0, botei um ponto aqui, porque o θ não está definido, então nesse ponto, x2 mais y2 dá 2. Tá? Bom, então agora o que a gente faz? Guarda isso, depois a gente vê os pontos de máximo e mínimo que a gente tem e compara, vê o valor deles, né, o valor nesses pontos que a gente encontrar, com esse 2 aí, né, e ver se ele é maior ou menor que algum deles. Né? Se ele é maior do que o valor máximo que a gente tem, ou menor que algum mínimo. Aí ele vai ser, se ele não for, esse ponto não é nada. Né? E, de fato, eu já vou adiantar o resultado, esse ponto não é nada. Né? Tá, esse ponto aí não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que olhar e a gente tem que fazer essa análise separada por causa do problema com o ângulo θ. Bom, agora vamos por outro caso. Para outra possibilidade era, então, cosseno de θ igual a seno de θ. A outra equação era menos cosseno de θ mais seno de θ igual a 0. Portanto, é isso aqui. Solução possível. Ou θ é igual a π sobre 4, ou θ é igual a menos 5π sobre 4. Num caso no primeiro quadrante e o outro no terceiro. Bom, vamos ver então agora, eu tenho a outra equação, aquela que veio da derivada em relação a R. A outra equação era R igual a menos cosseno de θ mais seno de θ. Menos cosseno mais seno. Como os dois são iguais, é menos 2 vezes cosseno de θ. Bom, então, essas duas possibilidades. Por caso θ igual a π sobre 4, o cosseno de π sobre 4, ele é positivo. Isso me dá um R negativo. Não, não dá. R é positivo, maior ou igual a 0, menor que 2. Já agora, a outra possibilidade, θ igual a 5π sobre 4, bom, aí o cosseno é negativo, R então dá 2 sobre raiz de 2. Ou seja, raiz de 2, que é menor do que 2, então, legal. Tá? Então, esse caso está valendo. Então, o ponto Rθ correspondente é raiz de 2, 5π sobre 4. O valor da matriz hessiana, nesse caso, eu já estou colocando aqui o resultado, ele dá 8. Tá? Bom, se ele dá 8 positivo, isso significa que esse é um ponto de mínimo local. Tá? Bom, e um ponto de mínimo local, né? Então, vejam o que acontece aqui. Tá? Então, ele é 8, mas aí você tem que ver, desculpa, faltou isso, mas eu tenho que olhar, quer dizer, tem aqui o 2, mas eu tenho que olhar, desculpe, o que acontece com a derivada em relação a R, e ela é positiva, por isso ela é o mínimo local. Se fosse negativo, seria o ponto de máximo local. Desculpe, eu atropelei aqui. Tá? Então, é 8, então 1 é maior que 2, isso aqui é um ponto de mínimo local. Se fosse negativo, era um máximo local. Tá? Bom, e o que acontece? Qual é o valor, tá, nesse ponto aqui, o z quadrado nesse ponto? Pegando essa expressão aqui, que a gente tem, que estava aqui para o z quadrado, esta aqui, usando o valor de R e do θ correspondente, eu vou encontrar que ele é 0. C quadrado igual a 0. Ora, de fato, veja, quem é esse ponto? Esse ponto aqui, veja, nós estamos pegando o raio raiz de 2. Né? Raiz de 2 em relação ao ponto 1 mais i. Em relação ao ponto 1 mais i. Raiz de 2. Ora, o ponto 1 mais i em relação à origem, a distância, ela é 1 mais 1, a raiz de 1 mais 1 é raiz de 2. Tá? E o ponto 1 mais i está localizado em relação à origem a um ângulo igual a π sobre 4. Portanto, a origem em relação ao ponto 1 mais i, a distância obviamente é a mesma, a raiz de 2, mas o ângulo é 5π sobre 4. Então, esse ponto aqui, de fato, ele é o ponto z igual a 0. Tá?
o meu ponto aqui de mínimo local é z igual a zero. E esse é o valor dela, da função igual a zero. Tá? Então esse é um ponto de mínimo local. Vamos guardando ele por aí. Tá? Bom, agora o que acontece ao longo, agora na circunferência, na fronteira do meu círculo. Tá? Na fronteira do círculo, então eu tenho aqui z menos 1 é menos 1 menos i igual a 2. Então, eu uso a mesma parametrização, só que agora eu coloco, o rzinho é igual a 2. Bom, então é isso, agora o x eu coloco na expressão por módulo de z, e agora eu tenho que achar o máximo e mínimo de uma função de uma variável. O problema agora é bem simples, né? Então, colocando x² mais y² igual a essa expressão, segue isso aqui. Então, eu tenho que achar o máximo e mínimo de uma função de uma variável. A derivada do f' de θ me dá esses valores, ou seja, θ é, novamente, como no outro caso, π sobre 4 ou 5π sobre 4, e olhando o sinal da derivada segunda, a gente vê que θ igual a π sobre 4 é um ponto de máximo local, e θ igual a 5π sobre 4 é um mínimo local. Bom, então tem esses dois, o máximo e o mínimo. Eu tinha encontrado um ponto de máximo, desculpa, um ponto de mínimo, eu já tinha encontrado um ponto de mínimo. Agora eu tenho um máximo e um mínimo local. Bom, o máximo local vai ser o meu máximo mesmo, o máximo global meu. Agora eu tenho que ver aquele mínimo local que eu encontrei, comparar com esse mínimo local que eu tenho aqui, que eu acabei de ver. Tá? Então o que acontece? z² para esse máximo local dá esse valor aqui. Mas não é ele que importa. O que importa é isso aqui, tá? Esse ponto de mínimo local. Tá? O valor que eu tenho aqui, 6 menos 4 raiz de 2. Isso aqui, tá? Esse valor aqui, tá? Veja, se fosse 1,5 aqui, eu teria que ter 1,5 pelo menos para ser igual a zero. Raiz de 2 é menor que 1,5. É menor que 3 meios. Tá? Então, 6 menos 4 raiz de 2 é positivo. Tá? Maior que zero. O mínimo local que eu tinha encontrado, que a gente encontrou dentro, né, na parte interior do meu círculo, o valor da função era zero. Portanto, esse é o mínimo local, mas não é o mínimo global. O menor valor que eu tenho na minha função é aquele outro ainda. Tá? Então, dessa forma, esse ponto aqui, tá? Então, o θ igual a π sobre 4, e o módulo que a gente acabou de ver aqui, o r igual a 2, esse ponto aqui, né? Então, ó, o 2 e aí π sobre 4, esse aqui é o ponto de máximo. Mas o ponto de mínimo é z igual a zero. Bom, aí vem a pergunta. Por que o ponto de mínimo não está localizado na fronteira? E a resposta é muito simples. Porque, como eu falei, para a gente ver aquela que seria uma variação do princípio do módulo máximo, que seria o princípio do módulo mínimo, né? Você requer, para poder aplicar naquela dedução muito simples que a gente fez, requer você supor que o módulo de f seja sempre diferente de zero. Dentro da minha região, sempre o módulo de f diferente de zero. De modo que, então, a função 1 sobre f, tá? Então, essa aí tem o máximo, conclusão, o f teria o mínimo na fronteira. Mas não é o caso. Essa função nossa, a função z², ela é igual ao módulo de f, né? Quer dizer, o módulo de z² é igual a zero no ponto z igual a zero. E o ponto z igual a zero está no interior do meu círculo. Portanto, aquilo não vale. Então, eu não posso concluir que eu vou eventualmente ter um ponto de mínimo localizado na fronteira. Então, por isso que o ponto de mínimo não está lá. Porque módulo de f igual a zero, o ponto para o qual o módulo de f é igual a zero está localizado no interior da minha região, no interior do meu círculo. Bom, pessoal, com isso nós vamos terminando esse vídeo por aqui. No próximo nós vamos começar a falar em séries, assunto que vocês já viram muito no cálculo 3, mas vocês viram séries de potências envolvendo números reais. Agora, bom, nós aqui falamos em números complexos, né? Então, séries de potências complexas. Bom, é isso, pessoal. Até lá.